O que Deus tem colocado no meu coração, inclusive eu já compartilhei aqui na última segunda profética que nós tivemos, mas como na segunda profética a gente basicamente tem meia hora para falar, não dá para aprofundar muito, e hoje eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo nesse contexto e falar a respeito de o amor e os dons, amém? O amor e os dons. Para isso eu queria mais uma vez orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo possa usar a sua palavra para tocar as nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Deus, por estarmos aqui, por podermos participar deste ambiente, onde o teu Espírito, Senhor, é sensível, se move, toca as nossas vidas e derrama sobre nós a natureza dos céus. Pedimos, Senhor, que por mais um instante o teu Espírito nos ajude e nos conduza através dos princípios da tua palavra, para que estas sementes poderosas venham a frutificar em nós e que esses frutos possam tocar a vida de outras pessoas também. Queremos ser tocados para tocar, queremos ser abençoados para abençoar, queremos ser restaurados para restaurar, queremos te conhecer para poder te apresentar. Essa é a nossa oração nessa manhã. Espírito Santo, esteja livre no nosso meio, para tocar o nosso entendimento com a revelação do alto. Assim nós oramos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus, e dizemos amém e amém. Glória a Deus. Eu queria ler alguns versos com vocês. São 3 passagens para a gente trazer a base daquilo que eu gostaria de compartilhar. O primeiro texto está em Mateus 22, estou mudando a ordem aí, viu, Fê? Começar por Mateus 22, queria ler do verso 37 até o 40, para a gente usar esse texto como um fundamento daquilo que Deus tem falado ao meu coração, e não é nada novo. A mensagem de hoje não é nada que você vai se impressionar, mas eu creio que ela é para você lembrar daquilo que Deus tem como vontade para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 22, verso 37. Jesus estava sendo indagado, pelos religiosos em relação a como ele via os mandamentos e como ele via o principal dos mandamentos. Então, Jesus diz assim, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, aqui Jesus, ele falou algo muito, muito, muito importante, que é uma das principais bases do Evangelho, do Novo Testamento, que é o amor. Ele fala a respeito de um mandamento que estava lá entre os 10, o primeiro mandamento, que é amar a Deus. E depois, ele acrescenta algo, porque foi perguntado para ele qual era o principal mandamento. E Jesus responde com 2 mandamentos. O primeiro deles era amar a Deus, acima de todas as coisas. E ele coloca um mandamento em pé de igualdade com esse, porque se a gente olhar bem a lei, especialmente os mandamentos, aqueles 10, a gente vai ver que ali há uma relação de homem com Deus, mas também uma relação de homem para com o seu próximo. Então ele traz o segundo mandamento, ele traz algo semelhante ao primeiro, justamente frisando que a relação entre os seres humanos é fundamental, e essa relação ela tem que estar encharcada de amor, de maneira que eu tenho que olhar para alguém e desejar para alguém aquilo que eu desejo para mim mesmo. Devo amar como eu amo a mim mesmo. E Jesus acrescenta um resumo que eu entendo que é fundamental a gente entender, que ele diz que sobre esses 2 mandamentos, toda a lei
e todos os profetas estavam como que dependendo disso. Se nós olhamos para a lei e profeta, Jesus estava se referindo ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento muitas vezes é chamado de lei e profetas, como é aqui, lei, salmos e profetas, mas ele estava se referindo a todos os escritos sagrados que os fariseus haviam compilado, que nós temos hoje como Velho Testamento, como essa parte primeira da Bíblia. E Jesus, ele fala que tudo aquilo que fora escrito como lei, como direção, ordenança de Deus para o povo, e também como os alertas proféticos que foram trazidos por meio dos profetas e tantos outros, se baseiam justamente nessa interpretação e vivência do amor. Quando a gente olha para a lei e profetas, a gente vai ver que a lei, ela fala daqueles preceitos. Mais de 600 preceitos foram ensinados por Moisés ao seu povo de Deus, e o povo de Deus ele foi levando esses preceitos, tentando cumprir com esses preceitos que eram variados. Eles falavam da relação de Deus com o homem, na questão cerimonial, da relação com o próximo também, no sentido social e tantas outras questões, inclusive questões até higiênicas. A lei, ela compreendia todas essas questões, como o povo de Deus deveria se portar, olhando apenas para a Escritura como uma diretriz. E essas leis, ou essa lei, ela está revelada nos 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, ele traz todas essas vontades de Deus para com o seu povo. Mas a gente sabe que o Velho Testamento não é apenas a lei, não é apenas o Pentateuco, tem muito mais a respeito daquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos encontrar livros históricos, e nos livros históricos, uma das grandes expressões que a gente encontra ali como vontade de Deus, está na voz dos profetas. Nós vamos ver também os salmos, que também são altamente proféticos. Vamos ver os livros dos próprios profetas, os maiores e os menores, e todos esses escritos proféticos eram a vontade de Deus também sendo lembrada ao povo, para que o povo pudesse entender e discernir tempos, para que eles pudessem se arrepender. Palavras proféticas vinham como juízo, vinham como alertas, vinham como discernimento para determinadas situações que aconteciam. Então, quando a lei revela a vontade de Deus de uma forma doutrinária, a voz profética, ela revela o coração de Deus para determinadas situações, para questões pontuais e também para questões futuras. Então, a gente pode olhar para esses dois termos, lei e profetas, e entender dessa maneira, e transportá-lo para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, e fazer paralelos com isso. Nós vamos olhar para essa palavra lei, e vamos entender que hoje também temos Escritura, também temos doutrina. Tudo isso é direcionado por meio da Escritura no Novo Testamento para a cultura da igreja, para a liturgia da igreja, dos cultos que nós temos, para práticas, para cerimoniais também. Não temos muitos, mas nós temos alguns que Jesus mesmo, ele deixou isso para a igreja. Isso pode ser entendido dentro desse campo da lei, como ordenança, como mandamento, como conselhos, como orientações, como ensino para nós. Isso nós encontramos na Escritura. Por outro lado, também temos no Novo Testamento e na Nova Aliança uma figura profética muito forte. Isso a gente vai encontrar no próprio ministério de Jesus. Jesus, ele também era profeta por excelência. É só a gente lembrar de muitas pessoas que tiveram contato com Jesus, e na medida que esse contato aconteceu, no primeiro momento as pessoas olhavam para Jesus e falavam: você é profeta. Aquela mulher samaritana, quando Jesus traz ali uma palavra de conhecimento, ela fala: vejo que tu és profeta. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? É algum dos profetas. Então muita gente falava isso, que ele era profeta. Por quê? Porque ele era. Jesus, ele carrega esse manto profético, ele transfere esse manto profético para os seus apóstolos, transfere esse manto profético para a igreja hoje poder, como um povo sacerdotal que somos,
exercer esse campo profético. E o que o campo profético vai fazer no meio da igreja? De um lado, a lei que está na Escritura, o Logos de Deus, vai nos ensinar muitas coisas, vai direcionar muitas coisas para nós, mas por um outro lado, o mover profético vai falar em relação a questões pontuais, específicas, que eu não vou encontrar na palavra. Muitas vezes nós precisamos de direção, e a direção pode ser até coletiva para uma igreja. A gente não vai encontrar na Bíblia essa direção. A gente vai precisar de direção pessoal, a gente não vai encontrar na Bíblia essa direção. Vamos precisar de uma palavra de Deus muito específica para nossas vidas. A gente pode ser que a gente não encontre na Bíblia essa palavra. Então, o profético ele vem e complementa isso. Ele faz com que a vontade de Deus, o olhar de Deus, aquilo que Deus está enxergando, seja revelado para nós, para que a gente possa entender um pouco dessa visão completa do que Deus está enxergando. E Ele dá a nós, e nós podemos ter noção, pelo menos um pouco daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está falando. Vamos encontrar então, no contexto do Novo Testamento, a mesma coisa: lei e profetas, lei e profecia, doutrina e profecia. O ensinamento teórico, tradicional da palavra, juntamente com a revelação. É o Logos, que é a palavra escrita e registrada, com o Rema, que é a palavra revelada. Tudo isso se casa e andam juntas. Agora, isso acontece por meio de um fundamento, de uma base, que é o amor. O amor. Queria ler mais 3 textos com vocês, para a gente terminar de trazer essa base. Eu queria trazer só essa divisão entre lei e profetas, para a gente entender que existe um lado e o outro que se casam e andam juntos na nossa vida, na nossa jornada espiritual. O outro texto está em João capítulo 13, quando Jesus, ele fala a respeito de mandamento. E ele fala assim, no verso 34, João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês se amem uns aos outros. Veja que ele repete. Verso 35. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Amém? Vamos avançar agora para o capítulo 15 de João. João 15, verso 12. Jesus, mais uma vez, ele fala da mesma coisa. Ele fala: o meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Dá uma pausa aqui. Aqui Jesus estava evidentemente falando a respeito da sua vida, que Ele entregaria por nós. Mas, olhando para Jesus, nós encontramos este padrão de entrega, que é onde nós vamos mergulhar ao longo dessa palavra. Para isso, eu gostaria de ir até a primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 16. Para você decorar esse verso é muito simples, né? Você vai lembrar daquele verso mais famoso do Novo Testamento, que é João 3,16, que diz o que mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é João 3,16. Agora, 1 de João, que é a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: nisto conhecemos o amor. E ele vai dar a base, que é que Cristo deu a sua vida por nós. Amém? Cristo deu a sua vida por nós. E ele vai encerrar dizendo: e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se a gente pegar esse último verso com o verso 13 do capítulo 15 de João que a gente leu, a gente vai falar: meu Deus, então Jesus entregou a sua vida, morreu na cruz, Ele demonstrou o amor dele dessa maneira, então eu vou ter que morrer também, crucificado, do jeito que Ele morreu, pelos meus irmãos? Olha, é quase isso, mas não é isso. É uma interpretação que nós temos que fazer em cima desse texto,
e dar a nossa vida pelos irmãos, fala de um outro contexto. Fala da disposição que nós devemos ofertar nas relações, especialmente nas relações espirituais. A princípio, dentro da igreja. Então a gente pode enxergar, amados, que há uma relação muito forte entre o profético e o amor. E quando a gente fala do profético, eu também quero trazer um pouco de base a respeito disso. O profético é, digamos que um ambiente no qual Deus, Ele deseja que a gente ande, que a gente usufrua, que a gente experimente dele. De um lado nós vamos ter a lei, que é obedecer o mandamento do amor. A gente vai falar do amor daqui a pouquinho, mas no profético a gente vai fluir também, porque é o desejo de Deus. E para entender isso, eu não vou ler, mas eu quero lembrar um pouco do ensinamento do apóstolo Paulo em relação a esse ambiente profético. O apóstolo Paulo, nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 de Coríntios, ele vai falar muito a respeito de dons, de manifestações e de ministérios. Bem no começo do texto, do capítulo 12, ele vai falar de 3 coisas. Ele vai falar que os dons são diversos, verso 4. No verso 5 ele vai falar que existem diversidade de ministérios. E no verso 6 ele vai falar que há diversidade de realizações ou de operações. Então ele fala de 3 coisas. Ele fala de dons, ele fala de ministério e ele fala de operações. Essas 3 coisas, elas compreendem as mesmas demonstrações do profético. Só que quando a gente fala de dons, é algo que a pessoa recebe de Deus e ela carrega aquilo ao longo da sua vida. Quando a gente fala de ministério, a gente fala de uma responsabilidade que Deus chama para alguém, e essa pessoa é levantada nessa autoridade e nessa função, e ela cumpre isso diante da igreja. E quando a gente fala de operações ou realizações, são sopros de Deus, são lampejos de Deus sobre a vida de alguém, para que ela manifeste algo sobrenatural dentro do campo profético. Tudo isso aqui está ligado com a questão profética. E ele vai encerrar no verso 7 falando assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E quem opera tudo isso é o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo, a gente pode falar assim, brincando, né? O Espírito Santo é o chefe do profético na igreja. Ele é o que determina as questões proféticas na igreja. É Ele que revela, é Ele que fala, é Ele que dá poder para cura, é Ele que dá os dons para uma pessoa fluir num determinado dom, é Ele que dá uma operação para alguém fluir naquela operação num determinado momento. Quem faz isso? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está atuando, ele está fazendo as coisas. Então a gente vê que há essa questão profética forte na igreja. Do capítulo 12, se a gente pular para o 14, Paulo ele vai aprofundar muito mais essa questão profética, especialmente quando vai falar de línguas, que é o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de interpretação. Ele vai falar sobre esses dons ou essas manifestações de maneira muito didática, para que a igreja não viva em confusão nessa área, porque se uma área profética não for bem ensinada, a igreja ela pode se perder na sua liturgia. E muita coisa que deveria ir para um lado, pode ir para um outro lado. Então Paulo, ele fundamenta a igreja no capítulo 14, e ele fala que todos nós podemos fluir nos dons. Toda a igreja pode fluir, pode andar debaixo deste poder do Espírito Santo. E ele fala no capítulo 14, no verso 1, se puder até projetar aqui, é interessante. 1 Coríntios 14, verso 1. Ele fala assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Está aqui? Oh, que legal. Deixa ele aqui por enquanto. Olha só, ele vai falar das 2 coisas aqui. Ele fala assim: olha, procurem viver o amor de Deus e também os dons. No capítulo 13, um capítulo antes desse texto que a gente está lendo aqui, ele fala a respeito de amor. E a gente vai ter então, aqui nesse contexto, lei e profetas. Onde está a lei? O mandamento de amar. Onde está o profético? Entendimento que eu preciso buscar esses dons. Eu preciso fluir nesses dons,
para complementar aquilo que eu carrego. E é o amor que vai fundamentar tudo isso. Nesse contexto, falando bastante do profético, eu quero abrir o parênteses agora para falar sobre o amor. O amor de Deus, amados, é algo que é muito difícil a gente entender de uma forma completa. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele nos amou a ponto de morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Em outros momentos, vamos encontrar na palavra expressões que dizem que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Éramos por natureza inimigos de Deus, e ainda assim, Deus nos amou. Jesus, quando Ele diz que Ele entregaria a sua vida, Ele já tinha no coração essa decisão, a ponto de seus discípulos, como foi o exemplo de Pedro, falar: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, que isso, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai ser entregue, o Senhor não vai ser traído, o Senhor não vai fazer nada disso, não vai acontecer nada disso com o Senhor. Ele falou: vai. Você não está pensando segundo Deus, está pensando segundo os homens. Por quê? Porque o amor de Pedro por Jesus naquele momento fez com que ele protegesse Jesus e falasse: não, Senhor, vira essa boca para lá, não fala isso, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai sofrer coisa nenhuma, nós estamos aqui, nós somos seus amigos, nós vamos te defender até o fim. Pedro falou assim: não, aliás, Jesus falou: não, Pedro, você não entendeu, tem um propósito que está acima de tudo isso, eu estou aqui por uma razão, eu estou aqui para fazer tudo isso, e sofrer tudo isso por amor. Eu estou contextualizando evidentemente, mas é isso que Jesus mostra. E esse nível de amor, os discípulos não entenderam, não no primeiro momento, eles foram entender muito depois. E Paulo, quando no intervalo desses 3 capítulos que eu citei de 1 Coríntios, que é o 12, o 13 e o 14, no capítulo 13, ele vai abrir uma grande explicação sobre o que é o amor de Deus. E quando nós encontramos essa palavra na Bíblia, a gente vai ver lá essa palavra amor, ela no português, muitas vezes ela é mal traduzida. Por quê? Porque nas línguas originais, existem várias palavras que expressam amor. Uma das palavras que expressam amor é a palavra eros, que é a raiz, por exemplo, de erotismo, que está no grego. A palavra eros, ela fala de um amor físico e emocional, de homem para com mulher, ou de um ser humano para outro ser humano, nesse sentido, até sexual, de estar junto, de casar, de ter a vida juntos, né? Mas de desejar um ao outro, fisicamente. Esse é o amor eros. Existe um outro tipo de amor, que é o amor da afinidade, é o amor da amizade, que é o amor filéu. É o amor onde você se sente identificado com alguém, né? E esse amor, ele se expressa dessa maneira, né? De conveniências, de afinidades, de proximidade, de interesses comuns. Então ele se revela por meio basicamente de amizade. E tem uma outra palavra para amor, que é a palavra ágape. A palavra ágape, em muitas traduções de João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que a gente mais usa, essa palavra ágape, ela é traduzida às vezes como caridade. Você vai olhar na sua Bíblia e falar: peraí, mas eu estava lendo lá, numa outra Bíblia, estava falando amor, aqui é caridade. Por quê? Porque o sentido desta palavra, ela também expressa o amor ágape. Porque o amor ágape, ele fala de uma disposição para alguém, de uma boa vontade para com uma pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa. Você, de boa vontade, você decide liberar esse amor. Ele é liberado por meio de misericórdia. Ele é liberado por meio de você pagar preço por aquela pessoa, de você se identificar com aquela pessoa, de você ser caridoso com essa pessoa. E caridade num sentido muito mais profundo do que aquele que a gente pensa quando a gente ouve essa palavra. Caridade é quando você vai num lugar e você dá alguma coisa, por exemplo, no orfanato, ou em algum lugar que as pessoas precisam, você vai lá e é caridoso. Mas a caridade, ela se amplia quando você entende que todas as pessoas perto de você precisam de alguma coisa, e muito do que elas precisam você carrega. E quando você se oferece para dar
para oferecer, para estender o que você carrega para outra pessoa, você está, de uma certa maneira, expressando esse amor ágape, sendo caridoso, né, com essa pessoa. Esse amor de Deus, ele se expressa de uma forma mais precisa, possivelmente falando, através da vida de Jesus. Esse amor, ele expressa aceitação, mas também entrega. Eu aceito essa pessoa que eu amo, e eu me entrego por essa pessoa. Olhando para Jesus, ele teve misericórdia por causa do amor, e deu graça por causa desse amor também. E tudo isso, amados, numa devida proporção guardada, nós também podemos oferecer, podemos estender. Me lembro que um dos anos de primícia foi o ano da graça. E me lembro que o João, ele ministrou uma palavra, que o título dela é Estenda a Graça a outra pessoa. Esta graça que nós recebemos de Deus, ela precisa ser estendida, ela precisa ser oferecida, porque tudo que recebemos de Deus não é apenas para nós. Embora a gente possa usufruir disso, nós devemos compartilhar isso, devemos estender isso para outras pessoas, e nisso a gente vê o amor que se expressa através de benevolência, de piedade, de boa vontade para com o próximo. Então, é este nível de amor que eu estou aqui tentando trazer para vocês. Evidentemente, a gente faz uma leitura a respeito do que é o amor. A gente tem o nosso entendimento a respeito do que é o amor. E a gente olha para essa palavra ágape e fala, não, eu tenho esse amor para com as pessoas da igreja, para com os irmãos, o pessoal da minha célula, enfim, eu tenho esse amor, eu procuro ajudar, eu procuro estar junto, procuro estar perto. Mas aí eu convido você a fazer uma reflexão mais profunda a respeito do seu entendimento de amor. Porque muitas vezes nós achamos e dizemos que nós amamos. Só que o amor é provado. O amor precisa ser provado. Na verdade, toda aliança precisa ser provada. Vou trazer aqui primeira reflexão em relação a casamento, por exemplo. O casamento, a gente casa apaixonado, e a gente fica feliz no dia do casamento, a gente viaja de lua de mel, a gente tem aquela empolgação, né, da nossa casa que a gente monta, das coisas que a gente ganha, que a gente compra, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é legal, até uma hora que começa a vir a rotina, e os problemas, e os abençoados dos boletos, né? E outras questões que surgem também, questões familiares que podem acontecer, dificuldades entre o casal, que podem ser das mais variadas, e isso acontece. A gente vem de uma cultura familiar, casa com uma pessoa que tem uma outra cultura familiar, de repente aquilo tudo se choca dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, e as coisas começam a serem provadas ali. Aí eu pergunto para você, quando começa a ter algumas dificuldades no casamento, o caminho é separar? Ou o caminho é resolver? Aí você fala, claro que é resolver. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, para te provocar. Consegue resolver? Consegue ou não? Algumas coisas sim. Outras coisas, não. Eu já desanimei a Valéria de tentar me mudar em algumas coisas. Ela já desanimou de vez. Ela tem coisas que ela olha e fala, não, é assim mesmo, está tudo certo. E com o tempo, por causa do amor, que nem é o amor ágape, a gente ama a pessoa, a gente está ali, a gente vai se adaptando, a gente vai cedendo, a gente vai se resolvendo. E o segredo para casamento e para alianças, por exemplo, não é você ficar cobrando a pessoa mudar, é você ceder. Cede e ame. Mas pastor, eu vou ser bobo? Eu vou ser boba? Não, ame. No padrão do mundo faça para você, tente tirar o máximo de proveito para você, se não te agradar, sai fora. Esse é o padrão do mundo, isso está sendo ensinado. Se você tiver problema familiar, especialmente dentro do casamento, se você for em qualquer psicólogo aí fora, eles vão falar isso para você. Larga, tenta outra coisa, filha. Sai fora dessa, menino. Vai procurar seu caminho. Qualquer psicólogo aí fora. Aqui dentro, não.
Aqui dentro, não. Pastor Kleber e outros psicólogos abençoados ensinam diferente. Porque também dentro da psicologia tem uma outra veia, né? Não é só essa. Mas aí fora mesmo, aí fora, você pode ouvir muito isso. Não tenta nada não. Olhe para você, para a tua felicidade, para o teu olhar, para os teus planos e projetos e corre atrás deles. Não importa o resto e nem quem está perto de você. Isso vai contra, amados, completamente aquilo que Deus nos ensina pela palavra e vai contra esse conceito básico de amor ágape também. Então a gente tem que procurar vencer essas dificuldades que se apresentam. Agora, vamos voltar para o ponto que eu estava falando. Dentro da igreja, eu amo. Até a hora que surge um problema. Até a hora que a célula azeda. Até a hora que você fica sabendo que alguém falou de você. Até a hora que alguém pegou um dinheiro emprestado e não te pagou. Até a hora que surgiu uma situação ali que te desagradou, te desapontou, te frustrou. E você ficou mal com aquilo. A ponto de falar, com esse irmão não dá mais não. Estou fora. Sabe o seguinte, eu vou na igreja, a paz do Senhor eu dou ali, não tem problema não, mas eu quero distância. Melhor ficar longe. Melhor eu me afastar um pouco, né, para preservar a minha vida, para preservar os meus sentimentos. E aí você se afasta e eu pergunto, o afastamento expressa o amor de Deus? Eu vejo que de vez em quando é importante a gente passar por isso. Outro dia eu conversei com uma pessoa e a pessoa fez essa pergunta para mim, ela falou assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Situações de relacionamento, de dificuldades. Eu falei, é uma oportunidade que Deus te deu de você poder entender quem você realmente é. Porque é só nessa hora que você vai saber. Quando está tudo bem, ótimo, lindo, maravilhoso, eu sou bom com todo mundo é bom comigo, e vão permanecer assim, bacana, mas, e a hora que te frustrarem? E a hora que te decepcionarem? É nessa hora que o seu amor será colocado à prova. E se você se afastar, se você quebrar, se você ficar com raiva, se você ficar amargurado, ficar magoado, não perdoar, etc, significa que o que você dizia que é amor não é. Por quê? Porque lá em Coríntios capítulo 13, vai dizer algumas coisas, eu não vou ler tudo, quero ler algumas expressões que Paulo usou para definir o amor. O amor é paciente. O amor é benigno. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui em relação a benigno. Sabe quando alguém te frustra, faz algo errado com você, e lá no fundo você clama por justiça? Aconteceu com você ou foi só comigo? Aconteceu, né? Você fala assim, a pessoa fez isso comigo, está lá na igreja, mas ela sabe, aliás, ela não sabe, que o que ela fez, ela está plantando para a vida dela. Daqui a pouco Deus vai pesar a mão, vai vir maldição, vai cair um raio na cabeça dela daqui a pouco, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso e justo, Ele vai defender a minha causa. Deus é o que mesmo? Deus é amor. Você acha que por causa de briga de irmão, o pai vai querer matar um dos filhos? Qual que é o desejo de um pai equilibrado? Ele quer que os filhos se resolvam e fiquem bem. Todo pai deseja isso, não é isso? Porque isso revela o amor de Deus, isso revela a essência de Deus. Então o amor é benigno, ele não deseja o mal. Paulo escreveu aqui. E não procura os seus próprios interesses. O amor não é egoísta, ele é altruísta. No verso 7, para a gente dar uma encerrada nessas definições de amor, Paulo fala assim que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele vai encerrar falando assim, o amor jamais acaba. Então se o sentimento que você achava que era amor acabou, não era amor. Por quê? Porque o amor jamais acaba. O amor não vai embora. O amor não se encerra. O amor não é bloqueado por sentimentos. Por quê? Porque ele tudo sofre, tudo crê,
tudo suporta. Esse é o amor de Deus. E eu digo para você, com um certo grau de ousadia, que esse é o amor que nós precisamos ter. Que temos só um pouquinho, precisamos aumentar o entendimento e o nível de expressão desse amor. Por quê? Porque é em cima desse tipo de amor que Deus vai usar a sua vida. Quando Jesus falou que amor a Deus e amor ao próximo é a base para a lei e profetas, significa que para eu ter legitimidade na palavra, eu preciso amar. Para eu ter legitimidade nas manifestações proféticas, eu preciso amar, tanto um lado quanto o outro. Caso contrário, no capítulo 13 ainda que a gente estava lendo, se não tiver amor, eu não vou ser nada. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu vou ser como um sino, que soa, faz um barulho, algo que não carrega vida, que não tem autoridade em si mesmo. Eu posso anunciar algo, mas não vou ter legitimidade naquilo. Ele vai ampliar, ele vai falar sobre depois os dons, ele falar, se eu falar a língua dos anjos, dos homens, se eu tiver ciência, sabedoria, dons de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e todo tipo de manifestação, se não tiver amor, não adianta, não vou ser nada. E se eu pegar todos os meus bens e entregar e vender para dar para os pobres, se eu fizer isso sem amor, eu vou fazer para tentar chamar atenção, ou tentar comprar uma passagem para o céu, mas eu não vou ser nada. Nada serei, está nesse texto. Então, se eu quero ser um filho de Deus, que expressa a paternidade de Deus, a essência do coração de Deus, um filho ruios, um filho maduro, um filho que expressa a qualidade e caráter do seu pai, a educação e a cultura da sua casa e da casa de Deus, do reino de Deus, eu preciso amar como Deus ama. Caso contrário, eu não vou ter essa expressão de identidade. E sem essa identidade, o que eu falo pode até ter um nível de atuação. Eu posso até profetizar, porque a Bíblia fala isso. Se eu tiver o dom, eu posso ter o dom, e até profetizar, até manifestar dons e milagres e tudo mais. Pode. Mas se não tiver amor, não vai mudar a mim, não vai tocar a minha vida, não vai alterar a minha identidade. E o desejo de Deus para todos nós aqui é a transformação. A ação do Espírito Santo na nossa vida tem o objetivo de nos transformar. Por isso que lá em Romanos capítulo 12 diz isso: transformai-vos, através da renovação da vossa mente, na maneira de nós pensarmos, tirando padrões naturais, racionais, psicológicos, emocionais, por padrões bíblicos e proféticos, baseados no amor. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai ensinar à igreja algo muito importante. Ele fala assim: olha, procurem ser, amados, humildes e mansos. Procurem desenvolver essa mansidão, essa humildade para com o próximo. Suporte as pessoas, dando suporte a elas. Ou, em outras palavras, ame as pessoas. Dê o que você carrega. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele fala assim: e se esforce com diligência, com esforço dobrado, para conservar a unidade do Espírito com as pessoas, pelo vínculo da paz. Isso só pode acontecer com amor, amados. Sem amor isso não vai acontecer. E sem amor eu vou perder essa legitimidade, eu perco essa unidade do Espírito. Eu posso andar e fazer tantas coisas espirituais, mas eu mesmo não sou tocado por aquilo. Porque o galardão que eu deveria ansiar em receber, já recebi, pelo reconhecimento que eu tive em fazer alguma coisa. Mas Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com quem você é. Por isso a intenção de Deus é transformar a nossa vida. Não é mudar, é transformar.
Mudar a gente muda de emprego, muda de casa, a gente muda de uma personalidade num tempo para uma outra personalidade, depende do que a gente anda, porque às vezes a gente vai, né, sendo temperado pelo meio que a gente vive. Mudança acontece sempre. Transformação é diferente, transformação mexe com a tua identidade. E a base dessa transformação é o sacrifício de Jesus por amor a nós. Então é o amor que é a base para tudo isso. E aí eu quero voltar ao ponto onde, lá em 1 Coríntios 3, verso 16, ele fala assim: o amor se consiste em, vai falar de Cristo se entregando por nós, e de que nós devemos entregar a nossa vida pelos irmãos. Como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu vou entender esse amor e viver esse amor na prática? É quando você entendeu que você recebeu de Deus, por causa do amor dele por você, e recebemos a graça de Deus, que é um pacote maravilhoso que contém a salvação, a redenção e remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão, a vida de Deus, a possibilidade de sermos morada de Deus, ou tabernáculo do Espírito Santo na terra, ter comunhão com Deus, acesso a Deus, onde nenhum véu mais ele pode nos impedir, nenhuma separação há, eu posso entrar com ousadia na presença de Deus. Tudo isso é conquistado por Jesus e me oferecido para que eu possa experimentar as bênçãos, as promessas e a nova natureza que Deus me dá. Amém? Tudo isso é maravilhoso. Recebo, vivo, experimento. Mas, se isso está na minha vida, se Deus me deu tudo isso, significa que eu preciso compartilhar. E aqui entra o segredo de você dar a sua vida pelos irmãos, onde aquilo que você carrega, aquilo que você sabe, aquilo que você já experimentou, aquilo que você já viu diante de Deus, você compartilhar, você oferecer isso. E uma das maneiras de compartilhar a vida de Deus, que Deus traz sobre nós, é através da transferência, é através da ativação espiritual. Paulo, por exemplo, num determinado momento, ele ativa a vida de Timóteo, seu discípulo. Ele impõe as mãos sobre Timóteo, ele profetiza sobre Timóteo, não apenas ele, mas todo um presbitério, liberam palavras a respeito de Timóteo. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala: lembra das profecias que foram liberadas sobre a sua vida, que foram transferidas através da imposição das mãos do presbitério. Lembra disso, que é uma verdade para você. Vou ampliar agora, Paulo falando, nós lá atrás carregávamos algo de Deus e nós te oferecemos isso, nós ativamos isso em você, nós compartilhamos o que nós tínhamos com você. Em outras palavras, o que eles tinham na vida deles, eles deram as suas vidas por Timóteo, naquele momento de oração. Por que eles fizeram isso? Claro que pelo propósito da igreja, mas porque eles entendiam de uma forma talvez mais profunda do que nós, o que era esse amor. E o que eles ofereciam, eles davam, como se eles próprios estivessem se dando. A oração deles era muito mais do que palavras liberadas, era o próprio coração sendo colocado numa mesa diante de alguém. Era o compartilhamento de tempo, de dinheiro, de energia, de força, de conhecimento, de sentimento, e de tudo que eles possuíam, eles compartilhavam. A igreja primitiva experimentou muito disso, porque viveu um momento muito difícil de perseguição. Mas dentro do nosso contexto, amados, a gente precisa entender que Deus quer usar esse mecanismo de transmissão, de amor e de vida, da sua vida, para outras pessoas. E para isso, entra o profético. Para isso entram os dons. A Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que existem dons de curar. Se você recebe um dom de curar, para quem é esse dom? É para você? Não, é para todo doente que aparecer na sua frente. Tem gente que tem dom de cura. A gente vê ministérios que cresceram de uma forma absurda no Brasil e em outros locais também, por causa de dons de cura em cima de uma pessoa. E realmente isso chama atenção, pessoas vêm de todo lugar para buscar ali a sua bênção. Mas se Deus dá o dom de cura para uma pessoa, ela tem que tomar muito cuidado para que ela não seja beneficiada, mas as pessoas nas quais Deus está enviando ela para compartilhar a vida que ela recebeu, o dom que ela recebeu.
Os dons comunicam realidades espirituais. Os dons comunicam a vontade de Deus para uma situação. Os dons comunicam as promessas de Deus. Uma palavra de Deus, ela vem por meio de dom. Seja a palavra de sabedoria, seja a palavra de conhecimento, seja por uma profecia. Ou seja por uma manifestação de cura, de milagre, de um sinal sobrenatural. Isso vem de Deus e comunica a vontade e a vida de Deus para uma pessoa. E essa vida, e esse dom, quando é dado a você, é a vida que você carrega. Preste atenção para que você não viva apenas para você. E não utilize isso só para você. Compartilha isso. Porque o amor vai te fazer compartilhar. O amor vai te levar a compartilhar. E nós temos vivido um tempo profético. Começo do culto aqui, quantas palavras não vieram aqui? Quantas coisas poderosas não aconteceram aqui nesse lugar? Sobre palavras que Deus liberou no coração de pessoas para outros que talvez muitos deles nem estão aqui. Só que nós temos que entender que cada momento que a gente recebe uma palavra dessa, nós temos que associar a esse ágape dentro da gente. Se não tiver esse ágape, amor, não vai mudar muita coisa em você. Talvez mude situações externas, mas você não vai ser mudado. A gente precisa mergulhar no amor de Deus, de uma forma mais profunda, se nós queremos viver o profético. Não apenas o profético, mas também o entendimento das Escrituras. A chave é o amor. Claro que a chave é Cristo, mas Cristo é a expressão do amor de Deus. E se a gente olhar para Cristo e entender esse amor, se a gente olhar para Cristo e discernir essa chave, eu entendo que na sua vida a autoridade ela será multiplicada. E você vai atingir um nível de transformação muito mais profundo dentro do que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus vai se cumprir sobre você, por causa do amor de Deus. E eu queria encerrar o culto fazendo uma bagunça aqui. Eu tenho feito isso nos lugares onde eu tenho ministrado essa palavra e tem influído de uma forma muito especial. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, mas antes de orar por pessoas, a gente fazer um breve exercício de olhar para essa pessoa que você vai orar por ela. E de você fazer uma pergunta assim numa oração, falar: Deus, quanto que o Senhor ama essa pessoa? O quanto que o Senhor ama essa pessoa? Não é nem você por enquanto, tá? Quanto que Deus ama. A gente às vezes foca muito no amor de Deus por nós, mas a gente se esquece que Deus ama todos. Estava citando aqui, Efésios capítulo 4, lá vai dizer o seguinte, né? Que Deus está sobre todos, está em todos, Ele é Pai de todos, porque Ele ama todos. Então eu queria que você fizesse esse exercício hoje, olhasse para alguém e falasse: Deus, quanto que o Senhor ama essa pessoa? Para você poder sentir um pouco do amor de Deus, que eu sei que o Espírito Santo ele vai te revelar esse amor, e você vai olhar para essa pessoa sentindo o amor de Deus por ela. Esse amor de Deus ele vai tocar a sua vida e você vai amar também. E depois de sentir esse amor, você vai orar por essa pessoa. Se a gente falasse assim: vamos ficar em pé, vamos orar uns pelos outros, tudo bem, a gente vai orar, a gente vai abençoar, a gente vai ter boa vontade, né, em profetizar na vida das pessoas, em liberar palavras na vida dessa pessoa. Só que, pense comigo, se cada uma dessas vezes você parar um pouquinho e falar assim: Deus, o quanto que o Senhor ama essa pessoa, e o quanto que o Senhor quer abençoar essa pessoa, o quanto o Senhor quer tocar essa pessoa. Se você entender um pouco desse amor, a sua oração, ela vai ter muito mais poder e profundidade. Porque você não vai apenas orar de uma forma mecânica, automática. Você vai expressar a sua vida. E você vai entender o amor de Deus e você vai dar a sua vida pelo irmão. Aquilo que você carrega precisa ser oferecido. Essa é a vontade de Deus para nós. Para que a gente possa fluir dessa forma. Amém?